as pessoas dizem, né, os nossos militares legalistas, não existe militar legalista. Os militares, de maneira geral, são golpistas e sempre foram, né? O primeiro golpe, a independência já foi uma espécie de golpe também, mas 1889 foi um golpe, 1930 foi outro golpe militar, né, que levou o Getúlio Vargas ao poder, mas tinha um projeto de industrialização de país. O Brasil começa a se industrializar mesmo a partir de 30, evidentemente já existia um projeto incipiente de industrialização. Só que a nossa industrialização ela se deu de forma diferente. Por quê? Porque o capitalismo ele é um sistema de escala global, né? E a lei do valor também ela é escala global, né? A lei do valor. E o capitalismo, ele, embora ele se universaliza e ele está em todo o país, em todo o mundo, mas ele vai se universalizando de acordo com as próprias realidades históricas e sociais. As leis tendenciais do capitalismo que existem em todo o mundo se expressam de forma diferente em cada país e em cada realidade histórica também e social. Então aqui, por exemplo, a taxa de mais-valia, a taxa de lucro, a taxa de juros se expressa diferente, a forma de propriedade se expressa diferente, a forma jurídica, a forma de Estado se expressa diferente. Por isso a importância de compreender quais são as particularidades do nosso capitalismo, né? Que não é igual ao capitalismo dos Estados Unidos, da Austrália e da França e assim por diante. Então o Brasil, a partir de 30, começa um processo de industrialização que nós chamamos na economia e da história econômica de substituição de importação. O que é? Tentar produzir internamente os produtos que nós não tínhamos. Porque a crise de 29 foi, de fato, explicitou e evidenciou, né, para quem ainda não evidenciava, não tinha essa evidência, de que o Brasil carecia, de fato, de um processo de industrialização interna, porque o Brasil, grande parte da divisa que entrava, né, no Brasil é devido à exportação, principalmente do café. E 29 foi, né, a crise de 29, aliás, quebrou vários países do mundo, inclusive o Brasil. Então aí começou um processo de pensar um projeto estratégico de substituição e importação. Só que nós tínhamos um problema, o Brasil não produzia nem foice nem enxada, pasmem, em 30. O Brasil importava basicamente tudo que nós precisávamos de produtos transformados, né? Vendia matéria-prima, como de maneira geral é até hoje, para comprar produtos transformados. Então o Brasil, para poder transformar, precisava de máquina e equipamento. Então o Brasil precisava comprar de fora a máquina e equipamento. Então, evidentemente que essas máquinas e equipamento vinham como mercadoria e eram nossas, né? Por isso que tinha sistema de câmbio, né? Câmbio diferente para exportação de matéria-prima, para exportação de produtos transformados, para importação de máquina e equipamento. Existiam câmbios diferentes e também possibilidades diferentes que o governo dava para proporcionar essa industrialização. Mas foi uma industrialização que não tocou em nada na estrutura da propriedade privada brasileira. Então a concentração agrária continuou extremamente concentrada, até hoje, né? Nós temos hoje, né, dados do IBGE de 2017, 0,9% do número das propriedades concentra quase 50% do território nacional. Isso aqui é um feudo, né, de maneira geral. Não é feudal, mas é um feudo, de fato. Então não alterou nada a estrutura da agrária, a estrutura industrial ficou hiperconcentrada, né? A estrutura bancária também ficou hiperconcentrada, a estrutura comercial também ficou hiperconcentrada, ou seja, a propriedade, seja qual forma ela se expressa, ficou hiperconcentrada. E o que aconteceu com isso? Gerou uma brutal desigualdade social brasileira e de renda. A desigualdade de renda, ela nada mais é do que a expressão fenomênica mais evidente da concentração da propriedade privada. Por isso que não adianta fazer política de distribuição de renda. Você pode fazer uma política de distribuição de renda e aumentar o salário e aumentar ainda mais a concentração da propriedade. Então, por isso que eu sempre achei que a política de distribuição de renda, sem tocar na propriedade, é uma ideologia e uma mentira de quinta categoria, né? Então, só que a partir de 45, quando Vargas sai do poder e entra o Dutra, o que acontece? Acontece que essas máquinas e equipamentos que o Brasil comprava e eram nossas, entre aspas, né, da burguesia nacional, elas agora vêm como investimento estrangeiro direto. As empresas vêm de fora. Porque o Dutra, que era um general do exército, entreguista por completo, aliás, a maioria dos generais são até hoje entreguistas, acho que não tem nenhum que não seja entreguista, né? A vontade deles é colocar uma farda dos Estados Unidos, fazer um curso da SWAT, né? Aliás, nem material bélico tem, né? No Brasil nem temos nem material bélico. Então o Dutra foi entreguista completo, abriu o mercado para as multinacionais entrarem aqui. Aí aprofundou ainda mais a dependência, porque primeiro a dependência era em máquina e equipamento, agora as empresas vêm de fora, instalam aqui, esfolam os trabalhadores e grande parte do lucro manda para as suas matrizes.
Então, é mais uma forma de aprofundar a dependência e transferir valor para o centro do capitalismo. Se antes a dependência, a transferência de valor se dava pela deterioração dos termos de intercâmbio, que é a diferença que nós compramos e que vendemos de mercadorias, né, que podemos entrar nessa discussão depois, agora também a transferência de valor vai com juros, né, royalties, renda de monopólio posterior a partir de 45.